E aí, boa noite, tudo bem? E aí, moçada, beleza? Galera, ontem nós estávamos com o Luca, ele ministrou na minha igreja local e ele liberou uma palavra lá muito linda e eu queria que ele compartilhasse um pouquinho com você. Na verdade, eu queria compartilhar tudo que a gente conversou nesse carro aqui, altas loucuras, altas viagens. Sobre avivalistas, John Wesley, cavalo de John Wesley, que talvez vai estar lá na eternidade, Jesus sentado nele. Mas isso é uma heresia. Isso é uma heresia pessoal, gente. Não preguem isso na sua igreja local. Mas eu queria que o Luca compartilhasse com vocês um pouco que ele falou ontem sobre a importância de respeitar o processo de Deus. Deus tem um processo pessoal para a vida de cada um. Eu mesmo, quando eu conheci o Luca estava interpretando e eu lembro como que fosse hoje. Eu lembro que eu falei com o Luca e perguntei se ele já ministrava, se ele já estava pregando, e ele falou algo comigo que me marcou, que ele ainda estava dando voz para outras pessoas. E eu fiquei, quando ele foi embora, eu fiquei pensativo o quanto ele estava sendo ministrando, interpretando aquilo que aquelas pessoas estavam compartilhando. E hoje eu estou aqui com o Lucas, depois desse cara rodar o mundo, ainda vai rodar muitos outros lugares, mas porque ele foi fiel em respeitar o processo de Deus para a vida dele. Eu acho muito interessante que agora que as pessoas começaram a ver e vem as viagens, vem as ministrações, todo mundo quer começar a fazer isso. Muita gente, eles falam assim, eu não sei o que fazer, eu não sei qual é o meu chamado, ou talvez sabe qual é o chamado e diz que não está vivendo o chamado. E eu costumo falar assim, enquanto você não está vivendo o que você acredita que você foi chamado para viver, você tem que viver a obediência do momento. Entendeu? Você servir em obediência, preparando o caminho para daqui a um tempo. Como você falou de interpretar, eu não gostava de interpretar, não aguentava mais interpretar, cara. É muito chato, era chato. Às vezes você ia pregar com um cara que pregava a mesma mensagem 50 dias. Você tinha que interpretar 50 dias. Você já tinha decorado a ministração de todo mundo. Entendeu? Ou às vezes você pegava uns caras que você nem concordava muito com o que ele estava falando. Mas o que? Em obediência àquilo que eu estava servindo como intérprete no momento, e eu estava fazendo isso não pelo cara apenas, mas por Deus, em obediência dele. Servindo o legado de alguém, né? Exatamente. Até que o seu se manifeste, você servir o legado de uma outra pessoa. Isso é lindo, cara. A parada que você estava falando, que a gente falou sobre Moisés, e a gente até falou sobre Jesus. Que Moisés, ele já tinha no seu coração o desejo de salvar o povo. Ele já sabia que ele ia salvar o povo. Era algo que vinha. Então esse é o chamado de Deus na sua vida. Você começa a ter um desejo, você começa a ter uma vontade, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas existe um momento para isso. Moisés tentou fazer sozinho, tentou fazer com as próprias mãos, matou um cara, ao invés de trazer salvação, ele matou o cara. O próprio povo dele se rebelou contra ele e teve que fugir, ficar 40 anos no deserto. Até que Deus chamou ele, Deus enviou ele. Então aí você tem uma diferença muito grande entre o chamado e o envio. Paulo mesmo, ele foi chamado quando Jesus apareceu para ele, mas só 14 anos depois ele foi enviado pelo Espírito junto com Barnabé. Então demorou 14 anos para Paulo, mesmo vendo Cristo, recebendo o Evangelho de Cristo, sendo preparado por Cristo, ele só foi enviado 14 anos depois. Jesus Cristo, cara, nasceu sabendo quem ele era. Com 12 anos ele já sabia o que ele era. Ele falou, cara, eu tô cuidando das coisas do meu pai aqui. Mas ele teve que esperar 30 anos para então ser enviado por Deus para começar a cumprir o ministério dele. Imagina ele andando na terra, vendo o caos. Imagina Jesus sabendo que ele é, vendo todas as coisas, falando, cara, eu não posso fazer nada ainda, porque não chegou a hora ainda. Então qual é o momento para você? Aonde você está inserido? Será que você está servindo em obediência aonde você está agora, para então ser enviado e cumprir o chamado de Deus? Até que você chegue nesse tempo de manifestar a plenitude do seu chamado, todos nós somos chamados para um ministério universal, que é o ministério da reconciliação. Exatamente. Pregar para as pessoas que estão ao seu redor, e nem sempre com a necessidade de ter uma grande estratégia, cara. A sua vida, o seu relacionamento com Deus, que foi o que você falou ontem, é a sua maior estratégia, é a ferramenta, é andar com Deus. Você falou ontem sobre Moisés, sobre Moisés andar com Deus. E Moisés, ele tirou o povo do deserto, e ele falou assim, em Êxodo 33, 12, se não me engano. Ele falou, o Senhor me mandou cuidar desse povo, mas não falou quem vai comigo. Aí ele fala assim, que o Senhor venha comigo para me ensine os seus caminhos. Ou seja, não era só uma ordem que Deus deu para ele, tinha uma forma de fazer isso, que só Deus saberia. Aí ele pergunta para Deus para ensinar o caminho, e Deus fala assim, então para te ensinar o caminho eu vou com você. Porque não é um método, é um relacionamento com Deus, é uma caminhada com Ele. E talvez esse tempo que esse cara que está ouvindo aqui, essa moça está achando que está parado, ele está produzindo muito mais que se ele estivesse fazendo. Ele está aprendendo a andar com Deus. Exatamente. E é lindo isso no ministério de Jesus, porque enquanto Jesus não estava realizando sinais e maravilhas, não estou dizendo que você não deve orar pelas pessoas ao seu redor, ore,
mas não tem essa ansiedade de fazer, de produzir o que o Luca está produzindo, talvez o que eu estou produzindo, talvez o que alguém que você admira está produzindo. Essa ansiedade do fazer pode te roubar o tempo do preparo, porque Jesus crescia em graça e em conhecimento diante dos homens e diante de Deus. Eu fico imaginando Jesus lendo as profecias, Jesus se lia nas profecias, cara. Jesus começou a desenvolver uma identidade, porque tem gente que acha que Jesus, a primeira palavra que Jesus falou como neném, eu sou o Messias. Não, cara. Chegou pregando para José e Maria já. Não. Isso é muito escroto. Falou dos anjos, pegou a oferta dos caras, valeu, galera. Isso já ia ser muito escroto. Imagina a primeira palavra dele. Não seria um homem, seria um ET, né? Então Jesus, ele foi se lendo, cara. Ele foi tendo revelação de quem ele era, olhando para as escrituras e vendo as escrituras se cumprir nele, conversando com a mãe dele, e a mãe dele falando, cara, quando você nasceu, cara, eu nunca tinha tido relação com José. Eu imagino Jesus olhando para isso, e ele olhando para as escrituras que havia profecia que o Messias nasceria de uma virgem, e ele se encontrando todos os dias na palavra. Ele só começou quando ele ouviu, cara, os céus dizer quem ele era. Então no ministério de Jesus, ele sempre andou a partir de uma revelação de filiação. Por isso que ele não se deixou levar pelas ofertas das pessoas, quando as pessoas queriam levantar Jesus rei, quando as pessoas queriam que ele se movesse de uma maneira que não era a maneira dele se mover. Ele se moveu sempre pela paternidade, cara. Sempre uma revelação de quem ele era. E foi importante ele passar esses 30 anos se conhecendo nas escrituras, tendo uma revelação de paternidade para que ele pudesse começar o seu ministério e nunca se vender. E é isso que a nossa geração precisa. Se a gente tiver uma revelação de quem a gente é, não importa os lugares que nós passarmos, tudo aquilo que a gente vier a viver, a gente vai ter uma revelação clara de quem a gente não vai se vender, cara. O nosso valor real é Deus, cara. Isso, andar com Deus. E é o que eu disse, se você não tem uma revelação, se você é um apóstolo, evangelista, se você está no ministério de socorro, se você é diácono, se você não tem uma revelação de qual área do time que Deus te chamou para jogar, cara, faz o seguinte, tudo que você fizer, faça bem, cara. Exatamente. Sirva o lugar, faça o treinamento até que ele te escale. Sirva o local que você está inserido agora, cara. Sirva o legado de alguém, serve a vida de alguém, cara. Josué servindo a Moisés, sabe? Serve alguém agora. Você está semeando, cara. Você está plantando. Com certeza. Isso e é às muito vezes, importante no reino. Às vezes você olha talvez para o seu pastor, como ele disse aqui, que muitas vezes ele teve que interpretar coisas que ele não concordava, e você fica nessa crise. Lembra de Neemias, cara, que serviu um rei pagão. Neemias servindo um rei pagão, e mesmo assim, a Bíblia diz que um dia ele foi servir um rei triste. E quando ele serviu um rei triste, o rei olhou para ele e falou, por que você está triste, Neemias? Só percebe-se que esse cara está triste, o rei só percebeu que esse cara está triste porque esse cara sempre serviu feliz. Serviu um rei pagão e serviu feliz, porque ele estava servindo um legado, cara. Ele estava discernindo o tempo e o momento, que ia chegar o tempo do ministério dele desenvolver o chamado dele. E quando esse cara viu Neemias triste, ele disse para Neemias, o que você precisa, Neemias, para responder esse fogo que está no seu coração? O que você precisa para viver o seu legado, o seu chamado? E é isso que nós precisamos, servir o legado de alguém, porque isso vai facilitar para mim e para você. Quando chegar o seu tempo, você vai encurtar o processo, vai encurtar muita coisa, e você vai ver, cara, que quando você começar, você já tem metade de tudo pronto, porque você serviu o legado de alguém e o bastão chegou para você. É isso aí. Valeu, galera. Deus abençoe. Tamo junto. Galo Doido Produções tá editando isso aqui, meu irmão. Você tem noção?